Meus manos, chegou uma pergunta aqui na comunidade do YouTube, que é uma das perguntas mais interessantes que eu já recebi em relação à proposta de vídeo. Me chamou bastante atenção. E é uma coisa que eu amo falar sobre e já analisei muito sobre. E o cara perguntou como é que o homem de testosterona alta ele se comporta na sua vida como um todo, trabalho, amigos, com a família, e como seria o contrário também. Como que um indivíduo de testosterona baixa, como que ele trata as pessoas com quem ele convive. E, inclusive, ele fechou a proposta de vídeo dele com uma frase que eu achei muito interessante, que é, na minha opinião, ele diz, né? Na minha opinião, Cristo foi o homem com a maior testosterona da história. Olhando para ele, sabemos como o homem deve se portar. E não teria como eu concordar mais com isso. E por conta justamente disso, eu vou trazer um conteúdo aqui bem interessante. Se você gosta de testosterona e tem curiosidade sobre o comportamento, acho que você vai gostar bastante. Então eu vou pegar essa pergunta e vou responder, só que tudo eu vou fazer com duas propostas. A primeira é, eu vou trazer estudo científico baseado em análises de testosterona e desses comportamentos. Então todos esses aqui têm estudos embasados para trazer. Só que fora isso, eu vou dar minha opinião pessoal em cima disso também. É opinião de clínica, opinião de experiência pessoal, porque eu já tive acesso a muitos exames de testosterona e conheço os indivíduos que fizeram e diariamente recebo exames e por conta disso eu também consigo ter uma base bem interessante sobre o comportamento de homens e níveis de testosterona. Então eu vou trazer minha experiência pessoal também. Então isso aqui vai muito mais além do que provavelmente você já viu em vista de Instagram que te ensinou sobre o macho alfa. Inclusive algumas delas vai contra a maioria dos canais de testosterona, Instagram fala sobre o tema. E uma última coisa, antes de começar, eu sempre lembro e relembro isso no canal. Quando eu falo de testosterona, eu não falo do número apenas de testosterona total no exame. Testosterona é status androgênico líquido. E qualquer um que te ensina que, pô, se tu tiver 1000 de testosterona, você tá incrível e vive uma vida incrível, não se trata apenas disso. Tá cheio de indivíduos que fazem reposição hormonal, tomam a bomba e não tem os efeitos dessa bomba e falam que é genética. Não é genética. É status androgênico. É um corpo que não sabe utilizar essa testosterona. Então, quando eu falo testosterona alta, eu me refiro a um corpo que tem bons níveis sim de testosterona total, mas também sabe, está pronto para trabalhar e utilizar essa testosterona muito bem pelo organismo. Isso é sim ter testosterona alta, e não apenas ter testosterona total no exame alta. Beleza? Outro ponto, quase tudo aqui que é falado foi testado com administração de hormônio em ensaio duplo cego. Ou seja, todos os estudos que tem aqui, eles deram testosterona, aplicaram testosterona em um grupo e placebo no outro, ou seja, não aplicaram testosterona. E ninguém sabia quem era quem, então isso é causa, não é correlação, é estudo bem feito, tudo tem base aqui, beleza? Então, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Então, basicamente, por décadas, a ciência popular vendeu que testosterona seria igual a agressão. E isso veio de estudo feito com roedores em ratos. Porém, em rato, testosterona sim, ela aumenta os seus níveis de agressão. Isso é um fato, foi comprovado. O rato ele fica mais agressivo contra o outro rato. Só que aí pegaram isso e generalizaram para o ser humano. E nasceu um folclore em cima disso que se trata de testosterona te deixa antissocial, egoísta e violento. Só que os pesquisadores bons que resolveram estudar isso profundamente derrubaram isso. E o que emergiu foi a chamada de hipótese do status. Isso aqui é muito importante para quem gosta do assunto. Essa hipótese do status foi formulada num artigo de revisão feito por Eisenegger em 2011 e mais dois amigos dele. A tese consistia em: nos humanos, a testosterona não te empurra para agressão, ela te empurra para buscar e defender o seu status social. E é isso que muda tudo nesses estudos e nessas conclusões. Por quê? Porque é uma consequência lógica. Pensa assim: se num contexto a agressão que você vai empregar em alguém te dá status,
a testosterona sim te deixa agressivo. Por quê? Porque você vai querer buscar esse status, e se a agressão é o único caminho, você acaba querendo agredir para ter esse status. Porém, se naquele contexto, que é o que nós vivemos hoje, a generosidade, a honestidade, a cooperação é o que te dá status, o trabalho duro, por exemplo. Então a testosterona vai fazer com que você caminhe para isso. Você vai ser mais generoso, mais trabalhador, mais honesto e mais cooperativo. E aí o comportamento muda. O motor, ele é o mesmo, status. É isso que a testosterona te faz querer buscar, status. Porém, o status ele tem dois campos de visão. Então, por exemplo, para um indivíduo ter status é ele ter carro de luxo, empresa grande, ser multimilionário, ter várias mulheres. Para um outro indivíduo com outra personalidade, o status é ele ter uma mulher linda, no perfil que ele admira, que cuida muito bem dele e que exerce essa masculinidade sobre ela, que ela cuida dele, exerce essa feminilidade sobre ele. É ele atingir o ápice de performance dentro do que ele acredita ser correto. Então, se é um cara que ele quer ostentar, é atingir o ápice de performance dentro disso. Se é um cara que quer construir uma família, ter uma empresa muito grande, é atingir o ápice dentro disso. Então, não existe um único caminho, mas é você buscar sempre a melhor performance, o maior status dentro daquilo que você acredita ser bom. Então, o motor da testosterona é status. Quando o homem perde essa vontade de melhorar e de crescer e de buscar cada vez mais, ele perdeu a busca pelo status e ele perdeu essa testosterona. Um estudo feito do Dreher e os colegas dele, publicado no PNAS, em 2016 testou exatamente isso. Eles injetaram testosterona e também placebo em outros homens, um estudo duplo cego, randomizado, e eles colocaram eles para jogar um jogo onde dava para punir ou recompensar o outro jogador. O resultado foi a testosterona, ela aumentou a punição do outro jogador, mas também aumentou a recompensa e ofertas generosas dos outros jogadores. E aí o que os autores concluíram nesse estudo? Basicamente que a testosterona ela pode causar comportamento pró-social nos homens, então positivo, de benefícios e generosidade, como ao contrário. Tudo vai depender dessa evidência causal para o status, o que vai gerar esse status. Então, resumidamente, o que vai nos fazer ter as conclusões aqui de onde nós vamos posicionar cada tier é justamente isso. Então, isso aqui foi uma aula sobre testosterona, comportamento e por que nós temos essa testosterona e o que gera. E agora nós vamos ranquear. Então, guarda essa frase. A testosterona, ela não gera agressividade ou qualquer tipo de maldade. Ela te faz querer ser respeitado. E o que faz com isso depende de qual comportamento gera respeito no teu ambiente. E agora nós podemos entender. Então, imagina dois contextos. Você foi preso, por exemplo, seja qual for o motivo. Vamos supor que você foi preso injustamente. Chegou lá dentro, é um ambiente para você se proteger. Você precisa subir na hierarquia e para que você consiga subir nessa hierarquia, ter a sua proteção, estar no máximo de status, você precisa sair na porrada, ser inteligente, agressivo. A sua testosterona vai te permitir fazer isso. E um indivíduo com altos níveis de testosterona provavelmente vai se sobressair nesse cenário, por conta que a testosterona vai impulsionar ele para buscar esse status através da agressão. Agora, você está na sua empresa e tem um cargo de trabalho ali que vai elevar o seu status. Você não vai sair na porrada com o cara que está disputando a vaga contigo. Você vai usar os artifícios e os recursos que você vai ter para subir nessa hierarquia, porque existe normas, existe regra. Porém, a testosterona, se os dois têm a mesma capacidade intelectual, os dois têm o mesmo nível de estudo, nessa vaga, provavelmente o homem que tem mais testosterona e vontade, mais busca por esse status, ele vence essa disputa. Então, eu acredito que ficou bem claro isso. Eu queria enfatizar bastante para que isso vai te fazer entender muita coisa e principalmente talvez te motivar a buscar mais testosterona. E começando, a gente vai começar por mentira. Então, sobre esse carinha aqui, mentir menos, ser mais honesto. Aonde que nós ranquearíamos isso? Mentir menos, ser mais honesto.
é sinal de baixa ou de alta testosterona. Isso aqui muita gente já me pediu, já me perguntou se existe estudo, existe, é real, mas tem algumas nuances, porém tem evidência boa em cima disso, e é onde nós vamos ranquear ela. Então, mentir menos. Tem um estudo feito com o Mibral e seus colegas que analisou 91 homens saudáveis, duplo cego, controlado por placebo. E os homens receberam, metade recebeu 50 miligramas de testosterona transdérmica e metade ficou no placebo, não recebeu nada. E depois eles jogaram um jogo de dados sozinho dentro de uma cabine, aonde eles mesmos reportavam o resultado e ganhava dinheiro conforme o número, ou seja, dava para mentir tranquilamente, sem nenhuma chance de ser pego. Era isso, o jogo era tranquilo, você podia mentir, você podia não ser honesto e não seria pego, ninguém estava te observando. E o resultado foi, quem recebeu a testosterona, quem tinha níveis mais altos de testosterona, mentiu substancialmente muito menos do que aqueles que não receberam testosterona. Ou seja, indivíduos com menor testosterona tendem a ser mais mentirosos e menos honestos quando tem algo para beneficiar a ele. Porém, por que eu deixo aqui? Varia muito de personalidade, contexto e ambiente também. Então tem esses fatores. O que o estudo mostra é justamente isso. Testosterona aumenta a busca por status, status eleva a necessidade do orgulho e mentir é um comportamento de quem não tem orgulho. Ou seja, indivíduo com alta testosterona sente que mentir faz com que ele não alcance o que ele busca de forma orgulhosa, não é justo e é comportamento barato, comportamento de rataria, vamos dizer assim. E o homem que ele se enxerga em posição alta, ele não mente porque mentir significaria abaixo dele. Então, fora esse estudo, existem mais outros 2 estudos randomizados também do PUSEG, que mostraram a mesma sequência de comportamentos. A alta testosterona faz com que o homem tenda a mentir muito menos. Inclusive, existe um estudo original, que é quase uma literatura, um estudo muito interessante, onde estudaram 87 detentas mulheres e as 5 com testosterona mais baixa foram descritas pelos funcionários da prisão como sorrateiras e traiçoeiras. Então guarda essa palavra, sorrateiro, porque vai ter um outro bloco na frente sobre isso. Então, é algo comum. Você ter testosterona mais baixa faz com que você seja menos honesto dentre as suas atitudes. O segundo ponto é busca por status, competição, é enfrentar um adversário. A busca por status e a competição, ela, igual nós ranqueamos, nós já falamos sobre, vamos ranquear, ela é Tier S, é evidência causal forte e é a raiz de tudo. Então, um indivíduo, um homem, com altos níveis de testosterona, ele tem esse ímpeto e essa vontade, essa necessidade de buscar status e competir, e crescer, e evoluir, e bater de frente, e enfrentar. É algo natural e algo que vai fazer parte dele. E quando ele se vê dentro de um ambiente onde isso não existe mais, ele perde esse ímpeto, ele se transforma muito. Um estudo me mostrou que a administração de testosterona ela aumenta essa motivação em busca por status, especialmente em homens que estavam com status baixo, eram homens instáveis, com comportamento menos estabelecido, um homem que não tinha esse ímpeto de vida de buscar melhoria. Quando administrava a testosterona nele, isso mudava completamente e o comportamento fazia com que ele buscasse essa melhoria, essa transformação e essa busca por status. E esse é o comportamento mais bem estabelecido da vista inteira. Então, homem com perfil androgênico alto, ele quer subir, ele quer ser reconhecido, ele quer competir. E homem com androgênio baixo não quer nada, ele não disputa nada, ele não gosta de competição, não tem placar em lugar nenhum, ele não quer reconhecimento e ele não quer melhorar na sua vida como consequência. O item número 3 é recompensar quem age bem com você, o que nós chamaremos e que nós chamamos de reciprocidade. Esse aqui, existe um estudo, novamente feito no Dreher, em 2016, que mostrou que a testosterona ela aumenta a recompensa dos indivíduos com ofertas generosas. Existe um outro, também feito em 2013, pelo Buxen, que encontrou um padrão fascinante, que é a testosterona ela inibe a confiança inicial dos homens.
Porém, olha isso que interessante. Ela promove a reciprocidade. Então, traduzindo, o que que significa? Homem de testosterona alta não confia de graça em outro homem. Ele tem dificuldade de confiança. Ele não é ingênuo. Ele não sai entregando confiança para qualquer um. Mas quando você age bem com ele, você ganha o respeito e a confiança dele, ele vai te retribuir, com juros vai cuidar de você. Ele é desconfiado na entrada, vai ele, mas é muito leal depois que você provou o seu valor. E isso tem se mostrado evidente e tem evidências boas em cima disso. Pode existir alguma alteração de personalidade e comportamento? Pode-se existir. Mas em todos os estudos mostram que uma evidência muito boa em cima disso. E homens que têm dificuldade de confiança a princípio e depois buscam cuidar e ajudar as outras pessoas que foram boas para ele, se mostra uma pessoa com bom perfil androgênico também. O próximo é uma pessoa não manipulável, uma pessoa difícil de ser manipulada, de ser passada para trás, uma pessoa que tem muita facilidade em dizer não. Isso basicamente é consequência direta da busca por status, que a gente já falou aqui, e do orgulho. Então, um homem com um perfil androgênico alto, ele não é facilmente manipulável, ele não é facilmente empurrado para situações ruins. Ele resiste a ser colocado numa posição subordinada, por exemplo. Esse cara ele tem muita dificuldade de ter chefe, porque ele é uma pessoa que analisa muito os cenários, ele tem muita dificuldade de aceitar ordens de pessoas que não são boas o suficiente para dar aquela ordem. Tem até relato na literatura, isso é muito interessante. Eu sou um nerd de testosterona, mano, então eu vou lembrando das paradas e vou falando. Tem até um relato na literatura de que indivíduos com testosterona alta, eles exibem mais comportamento, por exemplo, de, abre aspas, rebeldia e ambiente prisional. Justamente porque pessoas orgulhosas, elas têm medo, elas têm menos disposição para seguir uma regra que é rígida. Elas têm dificuldade de cumprir ordens. E, ao mesmo tempo, a literatura mostra que homens com altos níveis de testosterona, eles tendem a respeitar mais e aceitar se subordinar apenas para homens que se mostram mais competentes, com experiência, do que homens que acreditam que podem te ensinar alguma coisa, que podem te liderar, mas tem menos testosterona que você, tem menos capacidade. Então, o homem com alta testosterona dificilmente é manipulável, tem muita facilidade para dizer não e tem muita dificuldade de aceitar subordinação para aquele que tem menos capacidade do que ele. E aqui eu não estou falando de você ser babaca com o seu chefe porque você acha que você é alguma coisa. É não se dissolver para isso, entende? Isso tem um preço? Tem. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito assim. Já me ajudou muito em relação a isso, já me ajudou muito mesmo. E a gente vai falar sobre esses contextos, então contextos que quando eu via que aquilo lá, aquela pessoa que estava me liderando tinha zero capacidade para me liderar e eu era um funcionário ali, eu não tinha dificuldade de sair daquele lugar. Porém, as consequências disso são gigantescas, porque você tem que ter peito para enfrentar o preço que você paga por ser uma pessoa assim. O próximo é o indivíduo puxa-saco, o indivíduo bajulador, e aqui entra uma coisa muito interessante, porque a gente falou que o cara que tem testosterona alta, ele busca o status, ele busca crescer, certo? E aí todo mundo acha que o cara que sobe no trabalho é o bajulador e associa isso à esperteza, à rataria. Mas pela hipótese do status, bajular é justamente o inverso. Bajular é comportamento de baixo status. Por quê? Porque você está literalmente se declarando subordinado para poder pegar uma migalha, para poder ser aquele indivíduo que vai sabotar os outros, prejudicar os outros na rataria para poder pegar o que era deles sem fazer o que é necessário ser feito. O padrão da literatura ele mostra justamente ao contrário. O perfil androgênico alto ele busca status, mas ele quer esse status por competência, ele quer confrontar diretamente e não por submissão. E é justamente por isso que eu coloco em F como um mito, porque a associação de bajulador esperto, o rataria, o espertão que tem os macetes dele para chegar nos lugares passando por cima dos outros, é justamente o oposto do que a fisiologia do status prevê. Então, bajulação crônica, o bajulador puxa-saco,
ele é sinal de que não acredita que consegue subir por mérito. E ele precisa ser covarde e fazer o errado para conseguir subir na hierarquia. E agora nós vamos passar para o bloco 2, onde eu vou falar sobre amizades, ciclos de amizade e grupos sociais. E aqui a gente passa por um outro tipo de comportamento. E rapaziada, acho que eu coloquei 2 aqui do Goku aqui. Mas se faltar algum aqui, depois eu explico para vocês e coloco aqui, beleza? O próximo, no bloco 2, é a capacidade de confrontar diretamente ao invés de fofocar. E aqui nós vamos entender por quê. Existe uma boa evidência derivada da hipótese direta do status, que nós falamos aqui, que é a testosterona ela te empurra para um confronto direto quando o status está em jogo, correto? Já falamos bastante aqui. Já o comportamento sorrateiro, fofoca, indireta, sabotagem por detrás, bajulação, que é o que nós falamos, é justamente o padrão de que não tem recurso para confrontar, o cara não consegue bater de frente para chegar onde ele quer, e aí ele utiliza de rataria de outros recursos, perfeito? Então pensa comigo, um cara que fofoca, por que alguém fofoca? Qual que é o motivo da fofoca? Porque ele quer derrubar o status da outra pessoa sem pagar o custo do confronto. É estratégia de quem não se garante. É estratégia de pessoas que não acreditam ter recurso e se sentem abaixo das outras pessoas e têm dificuldade do confronto direto. O homem que ele se enxerga capaz por conta do alto nível de testosterona que gera essa confiança, ele simplesmente confronta. Se precisa falar na cara, ele fala. Isso não é ser um cara otário que vai ofender as pessoas, machucar e ser um arrogante, não. É falar o que precisa ser dito na frente da pessoa, porque ele não tem medo de gerar nenhum tipo de consequência, e o que gerar de consequência ele acreditar ser necessário enfrentar, ele enfrenta. Então, confrontar diretamente ao invés de fofocar é padrão androgênico alto com evidência boa em cima disso. E o próximo que a gente vai falar é sobre humilhação, aceitar a humilhação sem reagir. O cara que ele se sujeita à humilhação. Isso aqui é importante, isso aqui tem bastante ressalvas, porque existe evidência decente ligando testosterona ao homem que ele rejeita ser tratado de forma injusta. Existem evidências boas. Então, resumidamente, o homem que tem alta testosterona, ele se rejeita a passar por um tratamento injusto, algo que nós citamos aqui. Existe um estudo, que é o estudo de Burnham, em 2007, que, por exemplo, encontrou que homens com testosterona alta, eles rejeitam ofertas baixas e injustas. E perdem dinheiro, inclusive, deixam de ganhar dinheiro por conta disso. Porque o cara pensa, pô, velho, eu vou me sujeitar a passar por isso, por essa situação, sendo que eu tenho uma valia específica, eu acredito que o meu valor é muito maior do que isso, e eu vou aceitar passar por isso, sendo que eu não preciso disso, ou às vezes preciso e não quer se sujeitar. Estudos mostraram, esse estudo mostrou, que homens com testosterona mais alta têm mais dificuldade em aceitar algo que ele acredita que ele não vale aquilo. Mas aqui, mano, eu tenho que ser muito honesto, por quê? Porque isso é importante. Porque existem outros estudos com a administração de testosterona que não se mostraram da mesma forma, não mostraram essa replicação de resultado. Um estudo que foi feito com Cueva e colegas em 2017, eles testaram exatamente que essa hipótese não era tão assim. Por quê? O estudo ele concluiu que a administração de testosterona ela não afeta diretamente esse comportamento de rejeição de oferta baixa e também não afetou o humor agressivo dos homens. Esse estudo mostra essas duas coisas. Então, a oferta baixa não necessariamente teve alteração e o humor agressivo nos homens também não teve alteração com a administração de testosterona. Então, o que acontece? O homem, se aceitar humilhação sem reagir, é sinal de testosterona baixa, mas é importante entender aqui. A depender da situação em que esse indivíduo se encontra, do contexto de vida que ele se encontra, vamos supor, um cara que está desempregado há muito tempo, um cara que está sem recursos, e ele se vê numa situação onde ele precisa passar por aquilo para poder bancar a família dele, que ele precisa trazer o leite para dentro de casa para o filho dele, passar por todo um contexto, existe todo um contexto ali
onde ele precisa, inclusive ele é muito homem sim, e com valores altos de testosterona, masculinidade e hombridade, se ele aceita e se sujeita a passar por isso, para ele conseguir se elevar nos status. Porque isso é justamente uma competição, mano, quando nós olhamos por esse lado. Porque se o problema é o indivíduo que ele está numa situação em que muitas das vezes ele não precisaria estar, porque a família dele já está segura, ele já estabeleceu uma segurança parcial ali, aparece uma oportunidade para ele melhor do que aquela, e ele prefere aceitar a humilhação e seguir ali, sem buscar esse outro recurso, essa outra oportunidade, porque ele tem medo. Esse cara, ele é um indivíduo de baixíssima testosterona, porque ele tem medo de assumir as consequências para a melhoria da própria vida e da família. Agora, o indivíduo que ele aceita passar por uma humilhação por um tempo, e para que ele consiga se reerguer, sustentar sua família, e luta por isso muitas das vezes, mas sempre com a cabeça de que eu vou vencer isso e eu vou trazer uma melhoria para minha vida. Eu não vou passar isso aqui pela vida inteira, porque eu sou uma pessoa melhor do que isso, mas é um recurso que eu vou precisar me sujeitar no momento. Esse indivíduo, ele tem altíssima testosterona, porque é um cara que ele luta pelos seus. Ele faz o seu papel de hombridade. Então, esse aqui, ele vai depender muito do contexto. Igual eu falei, se é um cara que ele é medroso por natureza, sem motivo, e ele aceita humilhação sem reagir por conta que ele é simplesmente muito medroso, aí é um indivíduo que está com perfil androgênico ruim. Agora, se o contexto não favorece para esse cara, ele precisa disso, muito pelo contrário, é um indivíduo que está disposto a lutar pelos seus, passar pelo que é necessário, então perfil androgênico altíssimo. Então depende do contexto. O próximo, ser bonzinho com todo mundo, o tempo todo, é o famoso nice guy, o cara que o povo até se irrita do que um cara que não tem opinião. E aqui tem nuance importante, eu não vou simplificar, porque é importante entender. O que acontece? É natural, a literatura mostra, ter testosterona alta reduz em você a vontade de agradar as pessoas e ser dócil, de querer fazer tudo para agradar. E isso é bem consistente na literatura, bem consistente mesmo, mas o fato de agradar a pessoa não é a mesma coisa, por exemplo, do que bondade. Então é importante entender. Uma pessoa que ela tem bons níveis de testosterona, perfil androgênico alto, ela pode ser extremamente generoso. E o estudo que o Dreher fez mostrou justamente isso, que é o que eu falei na capacidade de recompensa. Porém, agora, o indivíduo que a todo tempo ele é agradável, ele quer, independente do contexto, pessoas que são ruins para ele, e ainda assim ele quer agradável, ele quer agradar, no sentido de, mesmo que ele não concorde, não goste daquela pessoa, não concorde com ela, e aquela pessoa prejudique, esse cara tem um perfil androgênico baixo. Então, ser bonzinho com todo mundo, nunca discordar de ninguém, é frequentemente medo disfarçado de virtude. O nice guy é um cara de testosterona baixa, e ponto. Agora, um homem que é bondoso e generoso com aqueles que são boas pessoas, esse sim é um perfil androgênico alto. Então, depende do contexto. Então, nice guy. O bonzinho demais, você fica atento, beleza? O próximo é justamente o que nós falamos, que é o homem. O próximo é o indivíduo generoso, o indivíduo cooperativo. Então, esse aqui é bem contraintuitivo. Um estudo foi publicado na Nature em 2012. Mostrou aumento de cooperação social depois que davam testosterona para os indivíduos em um jogo de bens públicos. Porém, só entre pessoas com baixa exposição pré-natal ao hormônio. Então, o que isso significa? Os indivíduos que durante a infância tiveram poucos níveis de testosterona e durante esse estudo, que eram indivíduos adultos já, foram administradas testosterona neles, conforme aumentou a testosterona, também aumentou a generosidade e a capacidade de cooperação. E outro estudo também feito pelo Eisenegger, em 2010, também na Nature, mostrou que a testosterona aumentou o comportamento de barganha justo. Então, a justiça na barganha. Então, o indivíduo ali que ele achava que era justo ele fazer uma negociação ali, ele negociava, mas ele não gostaria de explorar as outras pessoas nessa negociação. E isso se mostra comportamento
de alta testosterona, um indivíduo que ele não quer sair ganhando em toda situação. Ele não é egoísta, ele é generoso. E esse mesmo estudo achou algo que é genial. E as pessoas que acreditavam, isso que é engraçado, porque assim, sempre é um grupo que realmente recebe a medicação e outro grupo que não recebe. O grupo que achou que estava recebendo e não estava recebendo se comportou de forma menos justa. Ou seja, o mito que o homem com alta testosterona faz mais estrago do que o de baixa testosterona é totalmente ao contrário. O cara que não tem testosterona, ele age muito mais como um babaca, porque ele acha que isso é o que um homem com alta testosterona faz. Esse estudo é incrível, mano. O estudo de comportamento é maravilhoso. Então o cara que ele achava que tinha injetado testosterona nele, ele se comportava igual um babaca, porque ele achava que era isso que a testosterona fazia. Já o indivíduo que realmente recebia essa testosterona, ele já era mais generoso, cooperativo e genuíno com as pessoas. E é por isso que a administração de testosterona tem evidências boas e quase uma evidência causal forte. Mas eu vou deixar em evidência boa, porque ela se mostra extremamente interessante e pode ter parte que depende de comportamento natural do indivíduo, mas todos os estudos mostraram justamente isso. O próximo, nós vamos falar de família. E o item mais importante do vídeo, para mim, na minha opinião, é justamente isso. Não que os outros não sejam, mas é que eu acho muito interessante. O próximo é: virar pai faz a testosterona dos indivíduos cair. E, por incrível que pareça, isso aqui vai para S-tier com evidência causal forte. E isso é bom, tá? Não é uma consequência ruim. E esse aqui é o item que muda a conversa inteira e é inclusive o melhor estudo que a gente tem aqui na vista. O Getwer e os seus colegas em 2011 publicaram pela PNS um estudo longitudinal, ou seja, acompanhar as mesmas pessoas ao longo do tempo por alguns anos, com 624 homens nas Filipinas, seguidos por 4 anos e meio, desde os 21 anos de idade. E eles acharam duas informações e duas conclusões extremamente interessantes. Primeiro, os homens com a testosterona matinal mais alta no início tinham mais chance de virar pai e se casar nos anos seguintes. Então, essa foi a primeira conclusão. Os caras concluíram que homens que têm testosterona mais alta, eles casam mais cedo e têm chance de virar pais e de ter filhos mais cedo também. A testosterona alta, ela te ajuda a conseguir parceira, isso é fato. Se você com testosterona mais alta, você tem mais confiança, você não tem medo de ser rejeitado e, consequentemente, você consegue uma parceira com muito mais facilidade. E a segunda conclusão desse estudo, e é aqui que fica interessante, os homens que viraram pais mais cedo tiveram quedas substancialmente maiores de testosterona do que os que continuaram solteiros. E os que se envolviam mais no cuidado dos filhos foram justamente os que tiveram as maiores quedas de testosterona de todas. E agora você precisa prestar muita atenção, porque a leitura preguiçosa disso é: então ter filho te castra e te deixa com baixa testosterona, certo? Não, não é isso, é o contrário. Em espécies onde o macho ele cuida do filho, a testosterona é alta no período de conquista, e depois ela cai por quê? Para que permita com que você cuide do indivíduo, para que você cuide dessa criança. E isso é um desenho bioquímico perfeito criado por Deus para que você tenha essa capacidade de afeto maior. O corpo do homem, ele realoca os recursos e enquanto você está no modo de conquista, você tem altos níveis de testosterona. Só que quando você virar pai, você muda essa forma de conquista para o modo de proteção e provisão. Então, o seu perfil androgênico ele muda. Então, testosterona alta o tempo todo, em todos os contextos, não seria necessariamente o ótimo biológico do homem. É ótimo sim ter a resposta certa para o contexto certo. Porém, essa oscilação é importante se entender também que, normalmente, o que se acontece? O homem, naturalmente, depois que ele sai dessa fase de um homem solteiro e se torna um homem casado, ele relaxa nos seus hábitos, e é ponto. Dificilmente um homem ele se mantém da mesma forma, a não ser que ele tenha entendimento e compreensão de que isso vai afetar a vida dele. Agora, se ele muda os hábitos, porque agora ele é casado, ele não precisa mais conquistar, a testosterona vai cair. Agora, se esse homem redireciona a testosterona dele para outros objetivos, igual, eu preciso me tornar minha melhor versão
para que o meu filho tenha uma boa vida aqui. E eu vou trabalhar arduamente para isso. Eu vou me cuidar arduamente para que meu filho tenha muita saúde. Essa testosterona não vai sentir tanto esse impacto. Mas existe sim, esse estudo foi com evidência forte de que conforme você tem filho, os seus comportamentos eles mudam, o seu ambiente eles mudam, e isso faz com que você sim sinta impactos na sua testosterona, porque agora você precisa cuidar de algo e você saiu daquele modo conquista e entrou no modo cuidado. Então, dificilmente um pai, num período onde uma criança é pequena, ele quer ter esse ímpeto de competir, por exemplo. Nossa, eu quero crescer na minha empresa, eu quero praticar um esporte e chegar num ápice de performance enquanto o filho está pequeno. Normalmente esse cara, quando ele tem um filho, ele quer dar alguns anos ali de descanso, ele quer passar um tempo com essa criança, cuidando dessa criança. Agora, se o indivíduo faz ao contrário, pô, meu filho tá para nascer, eu vou atingir meu ápice de performance física, mental, profissional, espiritual nessa fase para que eu seja um exemplo para ele, esse cara dificilmente vai ter impacto na testosterona. Então é muito causal e ambiental também. O próximo fui comprar cigarro e não voltei. E existe sim estudos evidenciados mostrando que existem indivíduos com altos níveis de testosterona que mostram ausência paterna ao ter filho. Porém, isso não é diretamente associado a altos níveis de testosterona, porque esse estudo mostrou justamente ao contrário também no estudo. Então, esse estudo ele teve resultado ambíguo. Indivíduos de alta testosterona foram bons pais e se mostraram presentes e fizeram todo o seu trabalho de forma positiva. Porém, indivíduos com alta testosterona também fizeram ao contrário. E, quando tiveram filho, não assumiram a responsabilidade. Então, isso não existe evidência forte sobre a testosterona em si com a presença paterna ou a ausência paterna. A evidência disso aqui é muito fraca. Isso está mais ligado a caráter e responsabilidade e não necessariamente hormônio alto ou baixo. Então a evidência para isso não é boa. Podemos dizer que vai depender muito do contexto, só que não existe um estudo específico para esse comportamento, que para todos esses aqui existem. Para esse, nós fazemos algo mais observacional e olhamos para os estudos que já existem e vemos que não tem referência forte de, pô, esse cara foi mais presente ou foi mais ausente por conta dos níveis de testosterona. O próximo, esse é muito interessante, é sobre o medo. E esse é muito interessante por quê? Porque existe uma linha de pesquisa que foi liderada pelo Jack Van Gogh e pelo David Terburg, na Holanda, que eles investigaram uma coisa específica, que foi o que a testosterona ela faz com o medo dos homens. E o achado central é basicamente que a testosterona ela inibe o medo agudo dos homens no nível da amígdala basolateral e do hipotálamo, o que é justamente a região do cérebro que detecta ameaça, que detecta ameaça e dispara aquele sinal de luta ou fuga. Só que o achado que eu quero que você grave nesse vídeo é o mais fino de todos, que foi um estudo publicado na Science Advance, mostrou que a administração de testosterona aumentou a resposta da amígdala durante a aproximação de ameaças e diminuiu durante a fuga da ameaça. Então, traduzindo, o que isso significa? A testosterona não te deixa cego para o perigo. Ela reorienta o seu cérebro. Grava essa palavra. Ela reorienta o seu cérebro. Ela desloca o seu comportamento reflexo de evitar para aproximar. Os pesquisadores eles escreveram isso como um deslocamento do eixo fuga-evitação para o eixo dominância. Vem outro, um estudo de 2006 que mostrou que uma única administração de testosterona ela reduziu o sobressalto potencializado por medo. Sabe aquele susto que você tem exagerado diante de uma ameaça? Então apareceu uma ameaça e o cara, puf, assusta. Tem um susto exagerado, que chega a gritar às vezes, fazer, nossa, meu Deus, assustei e tal. Isso, sim, são sinais de testosterona mais baixa. Agora, o indivíduo com testosterona mais alta, dificilmente ele tem sustos. Ele liga o estado de alerta, mas dentro dele, não necessariamente ele toma um susto, assustadão. E é interessante agora reparar por quê. Por exemplo, medo de bicho, medo de confronto físico e medo, por exemplo, de sair de um relacionamento ruim. São todas são tudo a mesma coisa falando
de forma neurologicamente. É o cérebro escolhendo evitar as consequências daquela atitude, de você tomar uma atitude, uma ação, ao invés de se aproximar e o enfrentamento. E é por isso que os três andam juntos no mesmo homem. E é por isso que eu botei os três no mesmo bloco, que é medo desproporcional de animais, barata, cachorro, cobra, inseto. E eu vou ser honesto com a TIR, porque isso aqui tem evidência indireta, mas é um mecanismo sólido. O que existe de forte evidência é a testosterona, ela reduz o seu medo agudo e o seu sobressalto, enfim, evidência forte sobre isso. O que não existe é um estudo comparando, por exemplo, com medo de animais específicos. Porém, nós não precisamos disso. Se fizer, show de bola. Se tiver um estudo sobre isso, legal. Mas, neurologicamente falando, é simples. Testosterona alta reduz e realoca a forma em que seu cérebro interpreta o medo. Ele te liga mais para eu preciso fazer algo para me proteger disso e faz isso e age para isso do que, meu Deus, eu tenho medo e vou me esconder. Testosterona baixa faz com que você tenha medo e se esconda. Testosterona alta faça com que você busque os recursos para combater aquilo. E se tratando disso, temos boas evidências de que indivíduos com muito medo, que não buscam lutar e combater e enfrentar o medo, são indivíduos com mais níveis de testosterona mais baixos. E eu, por exemplo, eu moro aqui num sítio. Então, morando aqui, eu observo bastante sobre isso. Eu observo comportamentos assim. É impressionante esse padrão. Tem homens que chegam na idade adulta e não querem enfrentar medos se tratando de bicho. O cara fica branco quando aparece uma aranha ou qualquer outro bicho, tipo de bicho. E eu não tô falando isso como deboche, tô falando isso por comportamento em si. Porque um homem com altos níveis de testosterona não aceita esse comportamento de medo. O cara pode ter o medo, mano. Ele pode não ter o hábito de lidar com aquilo. Aquilo é novo para ele. Mas o enfrentamento é algo que se mostra quando o homem ele tem altos níveis de testosterona. Então, enfrentamento em cima dos medos é sim evidência forte de altos níveis de testosterona. O próximo é evitar todos os tipos de confronto físico. Vem aqui também. A evidência aqui é bem direta, porque literalmente é o eixo de dominância e submissão que nós falamos aqui, e aqui também, que pesquisadores já mediram muito isso. A testosterona ela reduz o comportamento de submissão, uma aproximação social diante de ameaça. Então os estudos mostram que o homem que tem testosterona mais alta tem mais olhar fixo nos olhos de perigos, ele enfrenta mais, tem mais comportamento de dominância, ao invés de fugir e se desviar. E o que é justamente ao contrário de um sinal de submissão. Então o homem que tem medo de enfrentamento e de confronto é homens que provavelmente têm baixo perfil androgênico. E isso não é pra você sair, tipo, não é o cara que fica agredindo pessoas, batendo, não sei o quê. Pelo contrário. É o cara que não busca isso. Por quê? Porque ele tem confiança de que ele não precisa disso. Normalmente o homem que é descontrolado e quer arrumar briga, que quer sair na porrada e não sei o quê, é o contrário. É um homem inseguro, que tem muito medo das consequências das coisas e precisa se provar para estabelecer aquilo, justamente daquilo que a gente falou, da aplicação de testosterona e os caras que acreditavam ter altos níveis de testosterona. O homem que ele acreditava que ter altos níveis, que tinham aplicado testosterona nele, ele agia de forma impetuosa e não sei o quê. E o contrário era verídico. O homem que estava com altos níveis, ele já tinha mais controle, ele analisava melhor a situação, ele não tinha medo do confronto, mas ele calculava muito bem o que ele tinha que fazer. O próximo é o medo de sair de um relacionamento ruim. Eu nem sei porque eu peguei essa imagem, mas não combina muito, né? Acho que se fosse, que não foi um relacionamento, foi uma luta, mas se fosse, eu acho que seria bem diferente. Mas enfim, tá representando aqui. Isso aqui depende muito de contexto, tá? Existe evidência forte que testosterona reduz o comportamento de evitação à submissão, e é o que nós falamos. Para o homem que tem medo de sair de um relacionamento ruim e enfrentar isso, tá ligado a perfil androgênico baixo, ele envolve outras questões, se tratando de filhos, e principalmente os filhos. Mas, então isso aqui depende muito do contexto. Porém, se o cara ele só namora, ele não tem vínculos e coisas que infelizmente prendem ele nesse relacionamento, e ele não sai simplesmente porque ele tem medo de rejeição, ele tem medo de enfrentar, esse cara tá com perfil androgênico baixo. Agora o cara que é igual essa questão aqui, pô, o cara precisa bancar os filhos, ele precisa
Ele não quer gerar consequência nos filhos, traumas, outras coisas assim. Ele pensa nos outros ao invés de pensar nele. Esse cara, sim, provavelmente tem um perfil androgênico bom, ou não necessariamente se trata do perfil androgênico dele, mas se trata de personalidade, entende? Tem pessoas que preferem ensinar os filhos e falar, pô, filho, não dá pra mais nós viver nesse relacionamento, a gente tá numa situação não agradável, eu e sua mãe, a gente vai manter um bom relacionamento com vocês, mas vamos seguir com a vida. Outros preferem não lidar com a consequência, e não necessariamente está ligado a perfil androgênico. Agora, se tu é um cara que namora, se tu é um cara que tá noivo, se é um cara que casado e não tem vínculos nenhum e tá num relacionamento ruim e não tem coragem, e você vive uma situação humilhante e vive o desconforto, simplesmente por medo de ocupar uma posição de voltar a ser solteiro e ter que voltar a buscar alguém melhor, você estar com um perfil androgênico baixo. Agora, se você é um homem que se vê numa situação ali, pô, tô começando a namorar com uma menina, tô noivo, vou pra casar, eu casei, essa pessoa não é a pessoa que eu imaginava ser, e por bons motivos e não por motivos bestas, e você fala, pô, não dá pra viver assim, e você toma atitude, provavelmente você é um homem que se valoriza, não aceita submissão, que é o que a gente falou em tudo aqui. E agora a gente vai falar sobre o perfil da baixa testosterona, que é o que a gente já falou. E agora a gente vai ranquear ao inverso. O cara que tem testosterona abaixo, como que ele age? Então, evidências fortes mostram indivíduos sorrateiros são pessoas extremamente de perfil androgênico extremamente baixo. E o estudo das prisioneiras mostraram exatamente isso, que agem por detrás para poder chegar onde quer e não tem coragem de enfrentar os desafios. O outro, o indivíduo mentiroso que mente muito para benefício próprio. Justamente, evidência forte. O perfil, pessoas com perfil androgênico, homens com perfil androgênico alto, eles fazem ao contrário e eles preferem o enfrentamento. E esse estudo que a gente trouxe aqui mostra justamente ao contrário. Agora, pessoas que são mentirosas, mentem excessivamente para benefício próprio, são pessoas de perfil androgênico baixo. O próximo não compete, não disputa, tem medo das consequências da disputa, tem uma ausência total de busca pelo status, que é justamente esse aqui. É o oposto exato do comportamento que nós falamos que é o mais bem documentado da literatura. O homem com testosterona alta busca status. O que não faz isso, que foge disso, testosterona baixa, perfil androgênico ruim, é um fato, evidência boa, isso que vai para S. O que se dissolve para ser aceito, o bobão da galera, o bobo da corte que quer ser aceito por todos e faz tudo para ser aceito, concorda com tudo, não tem posição, muda de opinião conforme o grupo muda, não tem drive de status, não tem a estratégia para crescer e só quer agradar todo mundo e ser o nice guy. Também evidência forte em relação a isso de homens com perfil androgênico baixo, o bobão da corte, o cara que quer ser aceito por todos, normalmente perfil androgênico baixo. O outro, ressentimento ao invés de ação, o cara que é o chorão, que ele não consegue disputar, acumula rancor de quem disputou, que é o cara que se chateia com todo mundo, que todo mundo é culpado por tudo, é uma melancolia extrema. Esse, evidência alta de perfil androgênico baixo também. E aqui, mano, fechando um padrão de que eu observo, quando a gente olha tudo e junta tudo e olha o retrato, o homem que tem medos extremos, que engole desaforo, que tem medo de bicho, que tem medo do chefe, que não sai de relação, de namoro, que tá ruim porque ele tem medo de sair desse relacionamento, que fofoca ao invés de trocar uma ideia com o parceiro, com o chefe, com sei lá quem, ele fica fofocando, que concorda com tudo, é a mesma pessoa que sempre, não são 5 problemas diferentes, é um sistema só, é o cara que é calibrado para evitar o confronto, que é o sorrateiro, que é o cara ardiloso, que na palavra crua que sempre foi chamada era o frouxo, o cara que nunca foi sujeito homem, que não olha na bolota do zóio, né? É a mesma pessoa, sempre. E é por isso que quando um cara... E hoje, mano, é praticamente é um comportamento que nós observamos mútuo na sociedade nos homens mais jovens. Nós não vemos mais a hombridade, a masculinidade, é raro. E quem tem isso, o homem que tem coragem de enfrentar, que busca o que é certo e que tem o ímpeto do status, em que é justo nas suas atitudes, se perdeu, cara, na sociedade, deixou de existir. Por quê? Porque está atrelado justamente a perfil androgênico. E é por isso que quando o cara ele arruma a base, o sono, a comida, o sol,
Ele muda os seus hormônios, ele muda a sua personalidade também. Ele não muda só o exame, ele muda quem ele é em relação à vida. E dando continuidade na pergunta que o nosso inscrito aqui fez no canal, que originou esse vídeo, eu vou tratar isso com muito cuidado porque merece. E, primeiro de tudo, sendo honesto, se tratando de quem foi Jesus Cristo em relação à sua testosterona, ninguém dosou a testosterona de Cristo. Qualquer afirmação de que ele tinha a maior testosterona da história não tem como verificar, é um fato. Não é ciência. Porém, quando nós observamos todos esses comportamentos, cara, não tem como se dizer que Cristo não foi o homem com a maior testosterona da história. Por quê? Vamos botar a vista em xeque. Confronto direto ao invés de fofoca. Ele confrontou os fariseus na cara, publicamente, pelo nome, sem intermediária. Ele nunca fofocou sobre ninguém. Não ser manipulável. Jesus Cristo ele foi testado diversas vezes, tentado, pressionado por autoridade religiosa, política, pelo próprio povo, e não se dobrou uma única vez. Recusar tratamento injusto, ele virou as mesas do tempo. E não foi acesso de raiva, foi uma ação deliberada contra a corrupção de status no espaço sagrado, que é justamente o enfrentamento. Quando precisa enfrentar, meu irmão, você enfrenta, porque é o justo a se fazer. E é o que Cristo fez. Todos os sinais e a paternidade, o item de paternidade, que é o mais lindo, Cristo demonstrou exatamente aquilo, a capacidade de descer. Ele saiu do lugar mais lindo, perfeito que existe, e que um dia, se Deus tiver misericórdia de nós, vamos chegar lá. Lavou os pés dos discípulos, acolheu crianças, nasceu na manjedoura, chorou, teve compaixão, apanhou na cara, sofreu. Ele literalmente sofreu para salvar as nossas almas. É o que o estudo do Getter ele mostra no Pai. O organismo capaz de sair do modo de conquista, que ele fez por muito tempo, buscar trazer almas, e entrar no modo de cuidado. Agora, tudo para a salvação da nossa alma. Então, a minha resposta é, por irmão aqui que fez essa pergunta e falou sobre isso. Cristo, eu não sei o número exato de testosterona. Não sei o máximo que alguém conseguiu chegar natural. Mas, sem dúvida nenhuma, Cristo foi o homem com o maior nível de testosterona que já pisou nessa terra. E o ser humano mais incrível que já passou por aqui também. E esse aqui, eu coloquei a mais aqui, que era... Salvei duas do Goku, que essa aqui tava melhor. Mas é isso, rapaziada. Esse vídeo eu quis fazer ele bem comprido. Foi um vídeo com bastante detalhes. Eu literalmente queria trazer isso aqui. Eu acho que merece esse entendimento sobre o impacto da testosterona na sociedade, nos comportamentos do homem. É importante demais. E por isso que eu falo. O homem com alto nível de testosterona, com altos níveis de testosterona, é um homem necessário para a sociedade. Os homens com altos níveis de testosterona não são domináveis, eles lutam pelos seus ideais. E enquanto Deus me der oportunidade, fôlego de vida, eu vou fazer esse trabalho para conseguir ajudar os homens a chegarem nesse ápice de testosterona, de saúde, quem sabe conhecer a palavra de Cristo também. E se você quer otimizar os seus níveis de testosterona, se você quer atingir o seu máximo de performance bioquímica e performance comportamental, otimizar os seus hormônios na máxima performance e a sua saúde, que são consequências de otimização dos seus hormônios. Quando você otimiza a sua saúde, você otimiza os seus hormônios também. E você precisa de otimizar a sua saúde para ter testosterona alta. E se você quer isso, aprender a como fazer isso da forma mais simples e mais direta ao ponto possível, eu te recomendo a conhecer a Primal Academy, que é a nossa comunidade de saúde pró-metabólica, testosterona e metabolismo. Lá você tem aula sobre como aumentar a sua testosterona, melhorar seus hormônios, como treinar, como cuidar da sua saúde por completo. E além disso, tem acesso a uma comunidade completa de homens que se ajudam, tiram suas dúvidas, influenciam. Lá nós trocamos ideias sobre testosterona, faz enquete, votação, enfim. É isso, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal. Deixa o like, o seu comentário, a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.